Pessoal, queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo, um milagre na minha vida, que isso tem mais de 30 anos, essa história. Algumas pessoas já escutaram isso, e realmente eu tenho uma experiência que eu vi a participação de Deus na minha vida, salvando a minha vida. O ano é 1990, eu estava no dia 25 de dezembro, dia de Natal de 1990, eu sofri um acidente de carro. Mas antes de chegar nesse acidente de carro, eu queria começar a história um pouquinho antes. No dia 1º de janeiro de 1990. Eu tinha, acho que uns 19 anos. E nós estávamos, eu e um amigo, o Serginho, na Praça da Bandeira, em Caçapava. De repente, a gente presencia um acidente de carro. Uma mulher fechou o motoqueiro bateu no Banco Real. Hoje nem existe mais Banco Real. O Banco Real, ele tinha uma parede toda chapiscada. Então, aquela parede pontiaguda. Às vezes a gente andava, raspava na parede e a gente arranhava a pele. E o motoqueiro bateu de frente naquela parede porque a mulher fechou o rapaz. E nós corremos para ajudar. A mulher olhou, eu tenho medo de sangue, entrou no carro e se mandou. Foi uma missão total de socorro. E eu e o Serginho olhando para a cara um do outro, e agora o que a gente faz? Minha mãe naquela época tinha um Fiat 147, nem existe mais também esse carro. Nós colocamos o rapaz dentro do carro e levamos para o pronto-socorro. E depois, no dia seguinte, eu fui ver como ele estava, tudo bem, não tinha fraturado nada, mas tinha muito ferimento, muito corte no rosto, no corpo, precisou de várias suturas, então ele ficou internado um dia lá ainda. Bom, no dia 25 de dezembro do mesmo ano, de 1990, eu estava na casa da Alessandra, que era minha namorada na época. Ela morava em Taubaté e eu morava em Caçapava. E eu tinha um Corcel 2. Eu achava o máximo aquele carro. Era velho, mas eu achava o máximo aquele carro. E aí eu sempre fui muito metódico com o horário. Eu saí da casa dela às 11h20 da noite. E eu sabia que eu gastava de 18 a 20 minutos até a minha casa. Então, de carro eu gastava 18 a 20 minutos. Toda vez que eu saía da casa dela, eram 18 a 20 minutos até a minha casa. E eu saí naquela noite, do dia 25 de dezembro de 1990, às 11h20 da noite na casa dela. Dali pra frente, minha memória apagou. Eu não lembro de mais nada. Eu estava na Dutra, sentido Taubaté, Caçapava, e um caminhão da Antártica me pegou do outro lado. Bateu de frente comigo. Ele atravessou a pista e me pegou do outro lado. O meu carro perdeu o controle e depois nós fomos fazer a reconstituição junto com os policiais para saber o que aconteceu. Meu carro capotou num barranco mais para frente, uns 100, 150 metros para frente. E o caminhão ficou atravessado na pista. Então ele obstruiu a passagem e nenhum outro carro conseguia passar. E eu capotado lá, os policiais foram avisados. Há uma semana, mais ou menos depois, eu fui lá conversar com os policiais. Os policiais falaram: você ainda está vivo? Eu jurava que você estava morto. Eu tomei um susto, né? Pô, que recepção foi essa aqui? Não, porque um carro veio aqui avisar a gente e a gente achou que você já estava morto. Aí eles falaram assim: esse carro não podia... eles até acharam que os acidentes eram individuais. Um acidente não tinha a ver com outro, porque um carro avisa a polícia volta lá, o trânsito está fechado, não tem como passar carro. Então, primeiro que eu acho que, eu tenho certeza, não acho, que aquele carro que parou para avisar os policiais era um anjo. Se os carros não passavam, não tinham como esses carros passarem, foi um anjo que foi avisar a polícia. Aí depois eu fui levado para o pronto-socorro e segundo algumas pessoas descreveram que eu nadava em sangue. Eu tinha seccionado a jugular, eu tenho aqui uma cicatriz, tinha seccionado a minha jugular externa e eu nadava em sangue, escorregava na maca nesse sangue. Quem me viu naquela hora? Aquele rapaz que eu atendi quase um ano atrás. Aquele rapaz que eu socorri, ele falou: é o Marcelo.
Meu Deus, é o Marcelo. E ele disse que eu repeti sem parar o telefone da minha casa, que até hoje eu lembro. Era 521045. E eu falava, avisa minha mãe, meu telefone é 521045, avisa minha mãe, meu telefone é 521045, avisa minha mãe, meu telefone é 521045. E aquele rapaz que eu tinha socorrido há quase um ano atrás, ligou para minha mãe e chamou minha família. Enquanto eu fui levado para a sala de emergência, naquele plantão eu tinha seccionado a jugular externa. Naquele plantão tinha um cirurgião vascular. Fábio dos Anjos, o nome dele. Anos depois eu fui encontrá-lo e agradeci por ele ter salvo minha vida. Então, ou seja, eu tinha uma lesão vascular e o cirurgião geral de plantão era um cirurgião vascular. Ou seja, era exatamente o que eu precisava. Minha mãe disse que quando chegou no pronto-socorro, ela começou a orar e ela falou que fechou os olhos e viu Jesus entre os médicos ajudando a operar o meu pescoço. Depois, como falei, nós voltamos para conversar com os policiais, nós voltamos para conversar com agradecer os enfermeiros que estavam lá. É claro que eu não encontrei os mesmos plantonistas, mas eu voltei para agradecer os enfermeiros que me atenderam, porque eu estava vivo, né? Deu um acidente que poderia ter sido fatal. A ferragem do carro veio e seccionou minha jugular. O carro dobrou, a coluna do carro dobrou e veio e seccionou minha jugular. E aí eu falei, posso dar uma olhadinha, isso no pronto-socorro, posso dar uma olhadinha no livro de entrada de admissão, saber que horas eu entrei aqui? Eu dizia assim, alguma coisa me dizia, tem alguma coisa a mais aí. Aí eu olhei, eram 23h45. Eu falei que eu saí às 11h20, às 23h20 da casa da Alessandra. Eu dei entrada no pronto-socorro às 11h45 da noite. Ou seja, o percurso todo levou 25 minutos. Isso é quase impossível. Ou melhor, isso é impossível. Se eu gastava 20 minutos até a minha casa, eu não teria como a polícia ser chamada, vir, me ver, chamar a ambulância para resgatar, para me levar para o pronto-socorro. Isso demoraria muito mais tempo que isso. Então, eu levei 25 minutos do momento que eu saí da casa da Alessandra até dar entrada no pronto-socorro. Mais uma vez eu afirmo que aquela pessoa que parou para chamar os policiais era um anjo, e a minha sensação é que ele chamou antes de ter acontecido o acidente. Porque se ele tivesse chamado assim que aconteceu o acidente, não daria esse tempo de eu chegar ao pronto-socorro em 25 minutos. E aí alguns anos depois minha mãe falou, Deus te salvou daquele acidente para você ajudar as pessoas. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por esse milagre na minha vida. Das cristocências numa mesma história. Então, não tem como falar, olha, que Deus não estava lá. Que os anjos não estavam me protegendo. Era muita cristocidência. E não tem como dizer que não existe Deus. Se alguém vir falar não existe Deus, olha, eu tenho a prova na minha vida que ele estava lá presente e me salvou de uma morte praticamente certa.